Bom dia, galera. Então, olha só, vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Antes da pandemia, nós tínhamos visto o movimento retilíneo uniforme e hoje vamos continuar com o movimento retilíneo uniforme variado. Nós havíamos visto anteriormente que o movimento retilíneo uniforme tinha duas características. Uma era que a velocidade era constante, ou seja, ela não mudava nunca, e se a velocidade não mudava nunca, a aceleração era zero. Nesse movimento agora, as características são opostas. O que acontece se ser opostas? A velocidade do corpo agora ele varia, ou seja, ela vai estar sempre mudando em intervalos de tempo. E a aceleração, por sua vez, passa a ser constante, a ter um valor diferente de zero, e sempre constante. Ou seja, se ele vale 3 metros por segundo ao quadrado agora, daqui a 1 hora vai estar com 3 metros por segundo ao quadrado. Daqui a 5 horas, 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa aceleração não vai mudar. E com isso, com essas duas características, nós podemos reescrever aquelas equações horárias que nós havíamos visto no movimento retilíneo uniforme, que são as equações da posição, da velocidade e da aceleração. Então, ó, da posição, como é que fica? Anteriormente, no MRU, era o sorvete. Aqui agora vai ser o sorvetão. Vai ser o S igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado, que é o termo que surgiu agora todo aqui, sobre 2. Ou seja, aumentou aquela equação que antes a gente tinha somente até aqui. Agora tem essa contribuição da aceleração e antes, que era uma equação do primeiro grau, passa a ser agora do segundo grau, onde cada termo daqui significa o S e o S0 são os espaços inicial e final. Na verdade, é S final e S0 inicial. E ele, ó, em M significa que é a unidade no sistema internacional, é o metro. Então, se não estiver na unidade do metro, vai ter que converter ela para metro. V0 é a velocidade inicial em metros por segundo, A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o T é o tempo em segundo. Essa então é a nossa equação horária da posição para esse tipo de um movimento, do movimento retilíneo uniforme variável. E a equação agora da velocidade. Da velocidade passa a ser, antigamente era ΔS sobre ΔT, agora não é isso, agora vai ter uma equação do primeiro grau, ó. V igual a V0 mais A vezes T, onde o V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, a aceleração é o A, T é o tempo. E essa equação aqui, ela é dependente do tempo. Ou seja, se algum enunciado tiver lá pedindo velocidade e te dá o tempo, provavelmente é essa equação aqui que você vai utilizar. E tem uma forma de gravar também essa formulazinha aqui, ó. Por exemplo, o dos passos viu que é o sorvetão. Essa daqui vocês ainda podem gravar da seguinte forma: vovô e vovó ainda tentam. Então, ou seja, se vovô e vovó ainda tentam, essa é a equação da velocidade no movimento retilíneo uniforme variável. Tem uma equação também que não depende do tempo. Essa equação ela é a chamada equação de Torricelli. Então, essa equação de Torricelli, ela vai utilizar o deslocamento para poder calcular a velocidade. Ou seja, essa daqui, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS, onde o v, velocidade final, v0, velocidade inicial, a é a aceleração e o ΔS ó, é o deslocamento. Ou seja, seria a distância percorrida. E também tem uma outra forma de gravar aqui essa musiquinha aqui, essa fórmula aqui, ó. É vovô e vovó no quadrado, mais duas amigas no triângulo sexual. Ou seja, essa do vovô e vovó no quadrado significa que é a nossa equação de Torricelli. E a gente vai utilizar ela para calcular deslocamento, aceleração, velocidade, enfim, vai depender do que o enunciado der. Aí, com isso, eu vou separar os dados e vou saber se eu vou usar o vovô e vovó ainda tentam ou vovô e vovó no quadrado, tá ok? Bom, aqui eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver das duas equações de velocidade. Ó, um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, já sei ó, que o V0 é 20 metros por segundo. Quando inicia um processo de frenagem, ou seja, ele está desacelerando,
vai dar um valor negativo para a aceleração, com desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na equação que era positivo, nós vamos ter que colocar o sinal de menos aqui. Então, esse valor aqui ó, é a aceleração, é o valor de A. Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Para inverter o sentido de movimento, esse móvel tem que parar primeiro. Ninguém inverte ainda em movimento. Então, ó, quando ele fala inverter o sentido do movimento, significa que a velocidade final vale 0. Então, eu vou pegar, ó, ele quer o tempo, eu vou usar vovô e vovó ainda tentam. Ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O valor da velocidade final é 0, porque ele para poder mudar o movimento. Velocidade inicial 20, de acordo com o enunciado. O mais, que era na fórmula, agora passa a ser menos por causa da desaceleração. 2,5, que é o valor de A, vezes o T. Bom, cheguei aqui, montei minha equação do primeiro grau, agora eu resolvo normalmente. Vou jogar esse termo aqui negativo para o outro lado, ele vai para lá positivo, igual a 20. Então, 2,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então eu tenho que T vai ser 20 sobre 2,5, T vai dar 8 segundos. Então, esse é o tempo que ele leva para inverter o sentido do movimento. Um outro exemplo que eu peguei aqui para a gente usar a equação de Torricelli passa a ser o seguinte, ó, um motorista dirige o seu veículo a 30 metros por segundo. Ou seja, esse valor aqui não foi a primeira velocidade que apareceu, então é a velocidade inicial. Quando há visto uma sinalização que indica que a velocidade máxima na via é de 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade final dele é 20 metros por segundo. É o máximo que ele suporta. Ao pisar no freio, o motorista reduz a velocidade até o valor indicado, ou seja, vai até 20, deslocando-se cerca de 50 metros. Ou seja, deslocando-se 50 metros significa que é a distância que ele percorreu nesse quadrinho de mudança de velocidade, 30 para 20, entre o início e o final da frenagem. Determine o módulo da desaceleração que os freios do veículo imprimiram sobre ele, ou seja, ele quer o valor da aceleração. Você vai achar o valor negativo dela, porém, como ele quer em módulo de um número negativo é sempre positivo. Então, vamos lá, ele me deu velocidade inicial, velocidade final e ΔS. Então, só posso usar vovô e vovó no quadrado, mais duas amigas no triângulo sexual para a gente poder calcular a aceleração. Então, está aqui, coloquei a equação de Torricelli, substituir no lugar do V, que é a final, 20, aí fica 20 ao quadrado igual a 30 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 50. Então, 400 é igual a 900 mais 100 vezes A. Passo 900 para o outro lado, 400 menos 900. E como 100 está multiplicando, vai passar dividindo sobre 5. 400 menos 900, menos 500, divididos por 100, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele falou em módulo, o valor é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aí foi um exemplo da equação de Torricelli. Vamos agora para a aceleração, já que agora, nesse movimento, nós temos aceleração. A aceleração é dada pela razão entre a diferença de velocidade e no intervalo de tempo. Ou seja, é bem simples você perceber o seguinte, quando seu pai está no carro, ele acelera, o que acontece com o carro? Aumenta a velocidade. Se ele desacelera, ele diminui a velocidade. Ou seja, então você vê que a aceleração depende da variação da velocidade do movimento que o seu pai faz com o carro. Aí então aqui, ó, a fórmula vai ser ΔV sobre ΔT, onde A é a aceleração média em metros por segundo ao quadrado, viu? ΔV é a variação da velocidade em metros por segundo, se a variação é a velocidade final menos a inicial, e ΔT é o intervalo de tempo. Aqui agora nós vamos a aplicações de algumas equações. Bom, nós temos, por exemplo, condições de encontro. Ou seja, dois corpos se encontram se estiverem ao mesmo tempo e na mesma posição. Ou seja, eles têm que estar no mesmo local e ao mesmo tempo.
Não adianta nada você marcar com uma pessoa no shopping carioca às 3 horas e ela chegar às 4. Vocês não vão chegar a algum lugar nenhum, vocês não vão ter esse encontro. Então, nós vamos pegar o seguinte: dois corpos se encontram quando as equações horárias da posição deles forem iguais. Ou seja, a posição de um corpo ASA vai ter que ser igual à posição da equação horária do corpo B. Se isso tudo for igual, eles se encontram. Caso contrário, não vão se encontrar. E quando você resolve isso daqui, primeiramente você vai encontrar o tempo que eles levam para se encontrar. E se você quer saber da posição, depois que achar esse tempo, você substitui em qualquer uma das duas equações e vai achar o valor da posição. Um exemplo aqui, ó. Dois carros movem-se em movimento uniforme, um de encontro ao outro. Aqui eu estou colocando o exemplo de um MRU. Suas velocidades escalares têm modo 12 e 8 metros por segundo, respectivamente, no instante t igual a 0, os carros ocupam as posições indicadas. Então, aqui, ó, eu montei aqui a equação do móvel A e do móvel B, tá? Mas isso aqui é um exemplo ainda do movimento anterior, não desse. Aí, ó, igualei essas equações, substituí os valores delas aqui, passei agora a utilizar a matemática. Menos 8t passa para cá, mais 8t igual a 200. 20t igual a 200, t igual a 10. Eu sempre vou encontrar primeiro, independente do tipo de movimento, se é retilíneo uniforme ou retilíneo uniforme variado, eu sempre vou encontrar primeiro o tempo, para depois eu pegar esse tempo e escolher qualquer uma das duas equações e substituir. Eu escolhi aqui na de A, substituí aqui na de A, achei a minha posição. Essa condição de encontro ela serve para qualquer tipo de movimento, retilíneo uniforme ou retilíneo uniforme variável, ok? Uma outra condição aqui é a mudança de sentido, que nós já acabamos de ver também no exemplo que nós botamos lá da velocidade. Para determinar quando um objeto ele muda de sentido, basta na equação da velocidade, aquela que depende do tempo, ou seja, vovô e vovó ainda tentam, igualar ela a zero, o valor do v colocar zero. Colocou v igual a zero, tu já sabe que o móvel está mudando de sentido. É a condição para ele mudar de sentido. Aí aqui coloquei um outro exemplo. Ó. A velocidade de um corpo que executa o movimento retilíneo uniforme variado é dada pela expressão ó, v igual a menos 4 mais 2t, ou seja, vovô e vovó ainda tentam, em unidades do sistema internacional. Determine o instante em que o corpo muda de sentido. Então, a minha equação é essa. A condição para que ele mude de sentido, o valor de v é zero, então no lugar do v eu coloco zero. E vou ter essa equação aqui. Passo menos 4 para o outro lado, trocando de sinal, fica 4 igual a 2t, t igual a 2 positivo. Bom, achei claro que eu tenho que achar o tempo positivo. Caso você encontre um tempo negativo, significa que esse móvel ele nunca vai mudar de sentido, ok? Bom, com isso nós finalizamos a aula hoje. Vou colocar esse vídeo lá na minha página no YouTube. Qualquer coisa, curtam, compartilhem, comentem, que eu vou lá tirar qualquer dúvida de vocês. Falou, galera? Um abraço, então. Até mais.